Bom dia. Nossa reflexão hoje é sobre oração, baseado no Salmo 88. Ele começa dizendo: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo a Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. E ele continua: Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. O salmista, ele está fazendo uma oração nesse momento. E a gente sabe já que as palavras do salmista são como que uma ilustração das próprias palavras de Cristo e seu sofrimento durante seu ministério, que culminaria com a sua morte e também com a sua ressurreição para a salvação dos homens. Mas até lá, Cristo seguiu seu ministério e sofreu muito. E uma coisa que ele fazia sem cessar era conversar com Deus, orar. Colocar a sua vida diante do Senhor. Aí eu te pergunto, se Jesus orava tanto e tinha tanta comunhão com Deus, por que ele sofreu tanto? Em tese, na nossa mesquinha maneira de pensar, humanamente falando, a gente ora para que os nossos problemas sejam resolvidos. Essa é a nossa grande tendência. Há uma história bem interessante sobre oração que aborda esse assunto. Um homem estava em sua casa quando, durante um determinado momento de oração, o Senhor lhe apareceu e falou: vou te dar um presente. A partir de agora você tem uma missão. Eu coloquei uma rocha muito grande aqui no quintal da sua casa e eu quero que você empurre essa rocha. E assim foi feito. Depois disso, daquele dia em diante, aquele homem todos os dias levantava de manhã e já começava o seu trabalho de empurrar aquela rocha. E por mais que ele tentasse e usasse todas as suas forças e empregasse muito do seu tempo até a exaustão, ele não conseguia mover aquela rocha 1 centímetro sequer. Ela era muito grande, muito pesada. E o tempo foi passando e todos os dias aquele homem executando a sua tarefa sem conseguir mover a rocha em nenhum milímetro. Os anos se passaram. E a dúvida começou a ocupar o seu coração. E ele disse, num determinado dia para o Senhor, em oração, se ajoelhou e falou, exausto: Pai, não consigo mais. Eu não consigo mexer essa rocha. Eu acho que isso deve ser alguma brincadeira. Você me deu alguma tarefa sem sentido. Eu não aguento mais e eu não vejo sentido em empurrar essa rocha porque ela não se mexe, eu não tenho forças para isso. Qual é o propósito disso, Senhor? É que eu te busque e peça a sua ajuda? Então, isso anos depois, o Senhor apareceu para ele novamente, através de um anjo, e disse assim: olha, meu filho, em nenhum momento eu pedi para você mexer a rocha, para você mover ela. Eu pedi para você empurrar a rocha. Olha para você. Hoje, por causa dessa sua ação e dessa sua obediência, você está bastante saudável, seus músculos estão fortes, os seus ossos estão fortes, você deixou de lado todas aquelas bobagens que ocupavam a sua mente, com as quais você perdia seu tempo e que muitas vezes até te conduziam ao pecado. Você se focou numa missão, a missão que eu te dei. Essa missão te aproximou de mim, essa missão fortaleceu o seu corpo e eu considero que você está tendo muito sucesso no que eu te pedi. Não permita que a dúvida ocupe o seu coração. Essa é a missão, empurrar a rocha. Parece sem sentido essa história, mas pense. Quando Deus nos dá uma missão, há muito mais na maneira de pensar de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos, do que aquilo que a gente consegue enxergar. Então ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor, insiste com o Senhor. Lembre-se da parábola do juiz iníquo. Ao final da parábola do juiz iníquo, há um versículo bem interessante que diz o seguinte: mas porventura, quando o Filho do Homem voltar, por acaso, ele encontrará fé na terra? Meu irmão, deixe que a fé ocupe o seu coração, para que Cristo, quando voltar, encontre em você a fé que ele espera.
olhando além das circunstâncias. E eu sei bem do que eu estou falando, porque as minhas circunstâncias, elas estão bem difíceis nos dias de hoje. Mas a alegria do Senhor ocupa o meu coração completamente. Um abraço para você. Fica na paz. A alegria do Senhor é a tua força. Até mais.